Muito obrigada, os meus queridos irmãos e irmãs, hoje, pela sua presença. E também eu cumprimento com muito carinho todas as pessoas novas, as pessoas recentes que têm começado a assistir a transmissão ao vivo ao longo desse ano da pandemia. Agora nós estamos em março já, e vocês têm estado junto de nós nas meditações da palavra do nosso Deus, porque nós meditamos e pensamos no Senhor. O nosso coração sempre está disposto, aberto para acreditar naquele Deus poderoso que existe, que se manifesta. Porque se ele não se manifestasse nas nossas vidas, ia ser impossível acreditar nele. Mas ele tem se manifestado sim, e tem nos mostrado muitas vezes, milhares de vezes, na verdade, ele mostrou para nós a sua existência, o seu poder, a sua manifestação, o seu amor e a sua misericórdia. E é aquele Deus poderoso e misericordioso que nós hoje vamos honrar, louvar e glorificar. Nós vamos meditar e ler na Bíblia. Nós vamos meditar, analisar a palavra maravilhosa, as escrituras de Deus, aprendendo dele e também relembrando muitas coisas ao respeito do nosso Deus, para nós nunca nos esquecermos. Então, sempre vamos ler, sempre vamos ficar lendo, nunca vamos cansar de ler. Porque na nossa alma, na nossa vida, os seres humanos, eles sempre tendem a se esquecerem das coisas e então ficarem desanimados. E nós precisamos daquele apoio, daquele conforto, daquele alívio, daquela ajuda para que a nossa alma possa seguir em frente e possa se reanimar todas as vezes. Do jeito que nós temos que regar as plantinhas com água para elas continuarem vivendo e não morrerem, Deus faz o mesmo conosco, os seres humanos. Deus sempre nos rega com a água dele, que é o Espírito Santo, o poder dele, a misericórdia dele. A cada dia ele nos apoia e fala conosco, fala: não fica desanimado, não desiste, segue em frente, seja corajoso. O Senhor sempre fala isso para nós. Ele sempre diz isso para nós e nós sempre lemos a Bíblia e nós até poderíamos pensar que sempre ficamos lendo a mesma coisa, mas na hora que o Senhor vem estar conosco, Ele faz que nós possamos reviver, compreender, entender aquelas frases, aquelas orações, as palavras formosas que ficaram escritas, que são a palavra do Senhor. E então hoje nós vamos nos deleitar que nem sempre, meditando no Senhor. Sejam todos bem-vindos, eu cumprimento vocês com muito carinho, Deus abençoe vocês grandemente, fiquem confortáveis nas suas casas agora, porque nós vamos cantar para o Senhor. E nós vamos cantar ao Senhor o hino número 172, que chama Os Caminhos Fadigados. Os caminhos fadigados, quer dizer os caminhos de tribulação, de tristeza, pelos quais o ser humano sofre, mas com o Senhor nós temos tudo, então não vão ser mais de fadiga, mas de alegria os nossos caminhos. Então, hino 172. Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Jesús es viva fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida. Él trajo cual paloma desde el cielo el bálsamo de paz al alma herida. Trae al Señor cuidados y quebrantos y ven a Él con toda tu impureza. Limpio te hará y en su bondad
inmensa te llenará de amor sublime y santo. Escucha el amoroso llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirme con su sangre, muriendo escarnecido en el madero. Trae al Señor cuidados y quebrantos, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa te llenará de amor sublime y santo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos Ele e vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis e abrirem as suas Bíblias, porque hoje nós vamos falar ao respeito de uma coisa que nós todos sabemos. Uma vez eu ouvi alguém falar, eu ouvi um pregador dizer: eu não acho mais coisas novas na Bíblia. Eu já sei tudo, já li tudo. Então, eu nem sei mais o que pregar, porque eu leio, mas não acho nada de novo. Ele disse isso. E talvez, naquela época, quando ele falou aquilo, eu achei que ele tinha razão. Mas, irmãos, eu percebi que não. Nós até poderíamos saber alguma coisa sobre Deus, mas precisamos repetir e repetir. E voltar a repetir e ler de novo. E ouvir de novo a experiência que Deus, em algum momento na vida de alguma pessoa, fez ela sentir a manifestação dele, o jeito como ele tratou alguma pessoa. Nós lemos todas as vezes e nós achamos que já sabemos a história, mas quando nós queremos ler a história de novo, com a intenção de construir a nossa vida espiritual, nós vamos conseguir achar coisas novas e diferentes. E vamos pensar, eu já tinha lido muitas vezes aquela história, mas eu achei uma coisa nova agora. Eu consigo entender muitas coisas agora. E é porque na nossa vida pessoal, acabam acontecendo tantas coisas na nossa vida, nós passamos por tantas experiências que Deus, quando Ele se manifesta na nossa vida, Ele se manifesta de uma forma diferente. Cada pessoa vive uma experiência diferente, mas todos nós juntamos essas experiências, contamos os testemunhos, cada um de nós compartilha as experiências e é uma coisa diferente para cada um, mas Deus sempre está no meio de nós, se mexendo, nos movendo e nós ficamos felizes, com regozijo, aprendendo. Não mais vamos falar que nós já sabíamos, porque vamos acabar dizendo, na verdade, eu não sei nada, eu não tinha entendido. Milhares de vezes eu tinha lido, mas não tinha entendido. E então hoje nós vamos falar a respeito do seguinte tema. Hoje Deus fala. As pessoas que ouvem, elas poderiam pensar, mas como que hoje Deus fala? Eu tenho ouvido também muitas pessoas falarem que Deus tem se esquecido da humanidade, Ele se esqueceu das suas criaturas. Eles falam que Deus criou o homem e abandonou ele na terra e ele sumiu, que ele se esqueceu do que ele tinha criado, da criação dele. Eu ouvi também muito as pessoas falarem aquilo, mas é uma grande mentira, porque Deus, ele falou com o homem desde o primeiro momento que ele criou o homem. E hoje Deus fala conosco e vai continuar falando até a eternidade. E se nós formos fazer uma lista de todos os homens que Deus falou, não íamos acabar nunca, porque ele falou com Adão, os patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Na verdade, íamos ficar sem tempo de fazer uma lista de todas aquelas pessoas, onde fala na Bíblia que Deus falou com eles. Então Deus, ele falou com eles e hoje ele fala conosco também. Porque na Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem. Ele é o mesmo, ele não muda. As modas, a tecnologia, tudo se transforma, se desenvolve, tudo passa. Os elementos da natureza são transformados, acabamos tendo muita tecnologia, muitas coisas, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que falou com Adão e com a Eva.
E hoje Deus fala conosco e nós sabemos, todos os irmãos que estão hoje, mais de 50 mil pontos, porque em cada ponto pode ter até 10, 12 pessoas. Vocês sabem que Deus fala hoje conosco, mas nós vamos ler alguns versos, não todos, porque na verdade temos muitos versos na Bíblia. Vamos ler alguns versos que vão servir como referência para que vocês, os irmãos da igreja, possam virar mestres, possam se aperfeiçoar no conhecimento. Mestres e mestras que Deus quer que surjam no meio da igreja para ensinar para as pessoas o Evangelho. O Senhor, Ele quer que vocês se preparem para ensinar às pessoas o caminho de Deus. Deus, Ele vai estar com cada pessoa, com cada homem e mulher que abrirem os seus corações e Ele vai ensinar para vocês. Mas Ele também quer que os seres humanos trabalhem. O trabalho não é só do Senhor ou do Espírito Santo. Os seres humanos também têm que trabalhar e cumprir com esse trabalho a função que Deus deu para eles. Então, o ensinamento de hoje é uma revisão, é para reforçar o que todos nós sabemos, que Deus fala hoje, para vocês terem uma ferramenta para ensinar e falar com outras pessoas que não sabem, que não conhecem, que Deus fala. Porque é tão formoso que depois do ensinamento, as pessoas fiquem com vontade de Deus falar com elas. E nós agradecemos o Senhor porque já em alguns lugares do mundo nós temos conseguido começar a fazer os louvores, temos aberto novamente a igreja para as pessoas virem louvar o Senhor, para as pessoas participarem da imposição das mãos e do dom da profecia, para Deus se manifestar na vida delas. Agradecemos o Senhor porque começamos a perceber que em breve isso aqui vai ir embora. Então, agora vamos abrir a Bíblia em Gênesis 46, 2, mas como eu disse para vocês, não é a única referência que existe que Deus fala, porque nós sabemos que Deus ele começou a falar com Adão e a Eva, e vamos ficar devendo as histórias de todas as pessoas que vieram antes de Moisés, mas isso aqui vai ser uma referência para vocês, mestres e mestras do Senhor. E também para as pessoas novas, para as pessoas recentes, elas vão conseguir aprender hoje que Deus fala conosco. Gênesis 46, no verso 2, diz aqui, e antes de ler, eu vou voltar a contar a história para vocês um pouco. Quando Deus falou com Jacó que ele ia ter que viajar para o Egito, era porque tinha chegado escassez na terra, tinha uma fome muito grande na terra e eles não tinham mais o que comer. E Deus, lá no Egito, tinha preparado José, o filho de Jacó, ele morava lá no Egito. E Deus, ele tinha feito um plano maravilhoso para o Jacó e a família dele irem morar lá naquele país, porque lá tinha muita comida. E então Deus deu essa ordem para Jacó dele ir para o Egito com a família dele, enquanto a fome e a escassez não fosse passar naquela terra, na terra de Canaã, na terra onde eles moravam naquela época, era a terra de Canaã mesmo. E não tinham mais comida, então Deus falou para eles, vão embora. E o que nós vamos destacar aqui é o jeito que Deus se manifestou para a família dele e como ele falou com eles. Então, no verso 2, nós estamos aqui lendo em Gênesis 46, no verso 2, Deus fala hoje conosco, mas naquela época também nós estamos falando da antiguidade, do passado. Aqui diz, falou Deus a Israel. Israel é o mesmo Jacó. Deus mudou o nome de Jacó e falou para ele, o seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. E diz, falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. E o Senhor disse para ele, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito. Vai para o Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Foi a ordem, foi o que Deus falou com ele.
E Jacó e a família dele foram para o Egito. Ele obedeceu e foi lá para o Egito. E o mais formoso que nós gostaríamos de destacar é que Deus falou com ele. Deus falou com Jacó. E então, desse jeito, nós vamos revisar a Bíblia em alguns versos da Bíblia, nós vamos conseguir perceber, os meus queridos irmãos, irmãs e todas as pessoas que hoje abriram o seu coração para ouvir o ensinamento, vocês vão perceber que Deus fala mesmo conosco hoje. E isso vai deixar você pensando, vai fazer você mudar de opinião ao respeito da existência de Deus. Em Êxodo, agora vamos buscar em Êxodo, no capítulo 6. Aqui fala sobre o mesmo assunto. Deus aqui falou com Moisés. Em Êxodo 6, 2 diz, falou mais. No verso 1 diz, o Senhor respondeu a Moisés, agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, ao rei do Egito, porque por mão poderosa terá de deixá-los ir. Aqui nós estamos lendo uma coisa que aconteceu 430 anos depois do Jacó e a família dele irem morar no Egito. Diz na Bíblia que eles moraram lá 430 anos e depois disso Deus quis tirar eles de lá pela mão de Moisés para abençoar eles e dar para eles por herança a terra de Canaã. Então aqui já tinham se passado 430 anos do verso que nós lemos agora há pouco em Gênesis 46, 2. E Deus disse para ele que ele ia tirar o povo de lá, que estava na hora. 430 anos já tinham se passado. Aqui nós temos o Moisés e Deus falou para ele que Faraó não quis deixar o povo sair daquela terra, mas por mão poderosa vos lançará de sua terra. No verso 6:1. E no verso 2 é o que nós vamos destacar quando Deus falou. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aqui diz que o nome, o Senhor, tem um significado. Significa o Deus das batalhas, o Deus da guerra. O nosso Deus mudou o nome dele porque ele depois ia ter que lutar junto com o povo dele contra muitas nações. E por causa disso, o Senhor significa Deus das batalhas, Deus da guerra. E aqui ele disse para Moisés, eu não me apresentei a eles, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu não me apresentei a eles como o Senhor, mas eu estou me apresentando a ti, Moisés, desse jeito. E nós vemos como Deus falou aqui com Moisés como se eles fossem já dois amigos, como se eles fossem íntimos. E é tão bonito e tão formoso quando nós, os seres humanos, conseguimos ganhar o coração de Deus e conseguimos virar amigos do nosso Deus, além de sermos os seus filhos e os seus crentes, além de sermos os seus discípulos, os seus seguidores. Seria tão lindo que virássemos amigos do Senhor. Do jeito que o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, já não vos chamo servos, vos tenho chamado amigos, eu vou chamar vocês de meus amigos. Porque os amigos conhecem muito mais os segredos das pessoas do que os servos deles. Então, se Deus quer nos mostrar os seus mistérios, os seus segredos, então, naturalmente, nós vamos virar amigos dele. E seria tão formoso que nós virássemos amigos do nosso Deus, aquele grande amigo que fala conosco e nos conta muitas coisas, fala conosco. Ele nos conta muitas coisas e nós contamos também para ele as coisas que acontecem na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, as coisas ruins, tristes, dolorosas ou as coisas alegres, nós contamos tudo para o Senhor, nós falamos, Senhor, isso aconteceu comigo, está acontecendo isso agora, me ajuda, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que decidir, mas
tu vais me ajudar, porque eu quero ser o teu amigo, a tua amiga, e eu quero que sejas o meu amigo. Não te afastes de mim. Eu sei que tu falas hoje, então fala comigo, Senhor. E tu tens métodos para falar conosco. Quais são os métodos que Deus colocou na terra para falar com os seres humanos? As visões. Então, as visões acontecem quando nós estamos desse jeito, acordados, não dormindo. Quando nós estamos acordados, o Senhor dá uma visão para as pessoas. Aí então a pessoa ela começa a enxergar como se ela estivesse assistindo um filme, acordada. E Deus faz ela ver muitas coisas. Deus fala com ela, a pessoa pode ouvir a voz de Deus, ela pode ver o Senhor também, Ele dá ordens para ela, faz promessas para ela. Isso acontece nas visões. E Deus fala com muitos desse jeito. Na antiguidade, Ele falava com os profetas desse jeito. E o outro jeito do Senhor falar com as pessoas é pelos sonhos, quando a pessoa estiver dormindo. Aí então ela tem um sonho e no sonho Deus revela para ela muitas coisas. Deus aparece para ela, fala com ela, dá ordens para ela, fala o que ela tem que fazer e o que ela não tem que fazer, ou o que vai abençoar ela. Se a pessoa estiver fazendo negócios, então o Senhor esclarece para ela, ajuda ela para que aquela pessoa ela possa ser orientada do jeito certo na sua vida. Deus orienta e guia ela por sonhos. Aí então esse é um outro jeito do Senhor falar. E o último jeito que o Senhor fala com as pessoas é pela profecia. Por meio da profecia, que pode ser pela boca dos profetas, pode vir das profetisas, ou pela boca dos irmãos, dos crentes que têm o dom da profecia. Quando Deus dá o dom de profecia para vários irmãos, eles conseguem profetizar, e aí o Espírito Santo usa a voz dessa pessoa para falar com os outros. Ou ele também pode usar os profetas. Deus também usa a voz, a boca do profeta, dá uma revelação para ele, faz ele sentir alguma coisa ao respeito de alguém. Aí então Deus fala com a pessoa. Então Deus, ele fala com o homem. E ele fala sem fazer exceção de pessoas. Todas as pessoas que estiverem dispostas a serem guiadas pelo Senhor, o Senhor está pronto para falar com elas. Então, é isso que nós temos que entender. Hoje Deus fala, e como? Mestres e mestras, agora vocês já sabem, não é? Por visões, sonhos, profecia, pelos profetas, pelas profetisas, pelos dons espirituais. Esses são os jeitos do Senhor se manifestar para os seres humanos. Não se esqueçam disso, porque um dia vocês vão ter que ensinar as outras pessoas. Ensinar para as outras pessoas e também dar testemunho para elas e desenhar para elas, dar exemplos da vida real. Vocês têm que ensinar desse jeito para as pessoas entenderem melhor. Então, hoje, Deus fala, e é tão formoso. Vocês imaginam como que Moisés falava com o nosso Deus? Tinha que ser um deleite. Agora vamos para Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, no verso 24. Deuteronômio 5, 24. Aqui, no livro de Deuteronômio, Moisés, ele estava se despedindo do povo de Israel. Vamos lembrar que eles tinham saído do deserto de morar lá 40 anos. Todos os adultos que tinham saído do Egito, eles acabaram morrendo no deserto e só restou a nova geração, as crianças, a juventude que acabaram crescendo no deserto. Eles que estavam prestes a sair do deserto e Moisés teve que ensinar novamente para eles a lei, as ordens, os mandamentos que Deus tinha dado para eles, para que o povo tomasse cuidado e cumprisse todos os mandamentos do Senhor e que eles agradassem a Deus em tudo. Então Moisés, ele lembrou para eles de novo, leu para eles de novo, contou tudo o que tinha acontecido no passado para aquela nova geração. E no 5:24, diz que aqui Moisés, ele falou
falou com eles, leu para eles os mandamentos, relembrou tudo para eles nos versos anteriores, e no 24 diz, depois dele ler para eles os mandamentos, ele disse que era para eles cumprirem os mandamentos do Senhor, fazer a vontade do Senhor, e eles responderam para Moisés: eis que o Senhor, nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua grandeza, e temos ouvido sua voz do meio do fogo. Hoje temos visto o povo que falou aqui. Hoje temos visto que Deus pode falar com o homem, e este ainda continua com vida. Isso aqui foi a experiência que eles viveram de Deus falar com eles, e eles continuaram vivos depois de Deus ter falado com eles. Então eles falaram: nós vimos que Deus fala com o homem sim, porque eles passaram por aquilo, eles experimentaram aquilo. Mas hoje nós também vamos ler alguns versos que vão nos ensinar que Deus fala conosco hoje também. E desde quando é aquele hoje que nós falamos no ensinamento? Desde quando que começou esse hoje? Desde que veio o Messias, desde que veio o Salvador, o ungido, o enviado de Deus, quando ele veio na terra e ele virou homem, ele virou ser humano. Desde aquele momento ele começou a se manifestar também à humanidade e ele começou a falar conosco. Ele foi embora, mas ele disse: o Espírito Santo virá e ele vai continuar falando. E Deus continuou falando com as pessoas. Ele não ficou escondido. Ele não está tão longe quanto alguns acham. Eles acham que Deus ele está muito longe, está muito distante. Ele está inacessível. E ele é inacessível mesmo para as pessoas que vivem no pecado e na maldade. Mas para as pessoas que abrem o coração e amam ele e acreditam nele, ele não é inacessível. Ele está bem perto, falando com eles e consolando eles. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos ele pelo seu amor e pela sua misericórdia que ele sempre teve com os seus filhos, as suas criaturas. E em 1 de Samuel... Aqui, em 1 de Samuel, nós vamos viver a experiência de uma pessoa que falou com o Senhor, que teve a experiência de falar com o Senhor. É tão formoso. Em 1 de Samuel, no capítulo 3, aqui temos o chamado de Samuel. Exatamente. É a experiência maravilhosa que Samuel passou quando ele falou com Deus. Porque tem muitas pessoas incrédulas que acham que Deus não fala com o homem, que Deus nunca falou com o homem, que Deus abandonou ele e se esqueceu dele, mas não é assim. Em 1 de Samuel, no capítulo 3, a história conta para nós sobre o chamado que Deus fez a Samuel, mesmo ele sendo uma criança. Samuel, ele morava no templo e ele era bem chegado do sumo sacerdote. E lá, então, ele teve essa grande experiência que nós vamos ler no verso 9, mesmo que no verso 1 diz: o jovem Samuel ministrava ao Senhor na presença de Eli, e a palavra do Senhor era escassa naqueles dias. Diz aqui: a palavra do Senhor era escassa naqueles dias. Quer dizer, Deus tinha deixado de se manifestar aos homens por causa do pecado deles. O Senhor não tinha mais falado com eles, não tinha mais enviado profetas para eles. Então era escassa a palavra viva do Senhor. Deus não falava mais com os homens, era escassa, não tinha muito. E as visões não eram frequentes, quer dizer que não tinha profetas para profetizar a palavra do Senhor, porque diz aqui que as visões não eram frequentes. Mas aqui no verso 9 diz que enquanto Samuel estava deitado, ele ouviu a voz do Senhor. No verso 9 diz que quando ele ouviu a voz de Deus, Samuel, ele foi onde Eli estava e ele disse: você me chamou? Você falou comigo? E ele disse: não, eu não te chamei, vai se deitar.
E quando Samuel acabou indo várias vezes onde ele estava e ele disse, mas eu ouço que você está me chamando. Aí então ele entendeu que Deus estava se manifestando para o Samuel. Então ele disse no verso 9 para ele, Eli disse a Samuel, vai e deita-te. E se te chamar, se você ouvir de novo uma voz te chamando, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Assim foi Samuel e deitou-se em seu lugar. Então veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, porque teu servo ouve. E diz aqui que Deus falou com Samuel. E o Senhor disse a Samuel, eis que farei uma coisa em Israel, e todos que a ouvirem seus ouvidos tinirão. Deus falando com Samuel. Falando com ele como se ele fosse um amigo. E Samuel era uma criança. Então, que lindo, é tão formoso, nós ficamos tão alegres a cada vez que nós lemos esse verso. Parece como se fosse a primeira vez, porque nós imaginamos como foi o jeito de Deus falar com essa criança e ele falando, Deus, eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? E o Senhor dando instruções para ele. Bendito seja o Senhor, porque Ele faz isso hoje conosco, com as pessoas que têm o coração aberto para Ele, com as pessoas que acreditam no Senhor, que confiam nele, que buscam a Deus. Ele se manifesta para eles. Então, você hoje vai ter que mudar de opinião. Você vai ter que parar de duvidar e ser incrédulo, e ser nécio, rebelde, teimoso. Abre o seu coração e fala, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça? E agora, então, nós vamos ir para o Novo Testamento. Eu dei apenas 3 exemplos, como eu disse para vocês, desde Adão até os profetas. Todas as pessoas viveram experiências de Deus falar com eles. Eles falaram com Deus, mas nós não vamos ser as exceções, as bênçãos que essas pessoas viveram. Nós também vamos desfrutar de Deus falando conosco. E agora vamos para Mateus, no Novo Testamento. Em Mateus, porque na verdade é impossível falar de todas as pessoas na Bíblia que Deus falou com elas. Mas em Mateus 28, como eu disse para vocês, quando nós falamos que Deus fala hoje, nós estamos falando da época desde que o Messias, o Salvador, o enviado de Deus, veio se manifestar na Terra e ele começou a pregar o reino dos céus, ele começou a ensinar as boas novas de salvação, o novo método de salvação para a humanidade. É daí para frente que começa aquele hoje, quando nós falamos, Deus fala hoje. E quando que vai acabar aquele hoje? Aquele hoje vai acabar quando o Senhor Jesus, segundo o que diz na Bíblia, diz que ele virá nas nuvens pelo seu povo, mas não diz quando. Ele virá nas nuvens pelo seu povo e diz que todos aqueles que já tinham morrido no Senhor, eles vão ressuscitar, eles vão ter um corpo glorioso que vai subir nas nuvens e eles vão receber o Senhor da glória nas nuvens, eles vão dar as boas-vindas para ele. E aqueles que estiverem vivos, os seguidores do Senhor, diz na Bíblia que os corpos deles vão ser transformados e eles também vão subir às nuvens para se encontrar com o Senhor. Ou vamos nos encontrar, por que não? Então, aí é que vai acabar aquele hoje. Aí vai acabar o hoje de Deus falando conosco hoje. E por que vai acabar aí? Porque diz na Bíblia que ele vai levar a sua igreja nas nuvens, nós vamos nos encontrar lá, e o Espírito Santo ele também vai subir e vai junto dos crentes. E aí então as pessoas que ficam no mundo, o restante das pessoas que não quiseram seguir o caminho de Deus porque elas foram teimosas, rebeldes, duras de coração, porque elas não foram leais com Deus, aí então elas vão ficar sem Deus e sem esperança, porque o Espírito Santo não vai estar mais no mundo. O mundo vai ficar sozinho, a humanidade vai continuar vivendo a sua vida do jeito que elas sempre viveram, em pecado.
Então, não mais poderíamos falar que Deus vai falar com elas, porque o Espírito Santo já vai ter ido embora junto com a igreja. Então, quando que começa aquele hoje? Quando o Senhor Jesus se manifestou e vai acabar quando ele vier nas nuvens. Vai acabar aquele Deus fala hoje. E depois disso vão vir muitas coisas, segundo o Apocalipse, e aí então é quando Deus disse que ele vai estar com os seus escolhidos na eternidade. Isso aí é uma outra fase na vida dos seres humanos. Então, nós aqui em Mateus, no começo daquele hoje, na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra falando, vamos nos lembrar que o Senhor, ele escolheu um corpo e virou uma pessoa chamada Jesus Cristo por alguns anos, por algum tempo. E aí ele então esteve ensinando, guiando, orientando e dando muitas ordens para as pessoas se manifestando. Então, no verso 16, no capítulo 28, no verso 16, diz que aqui o Senhor Jesus, ele já tinha sido crucificado, ele já tinha sido enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou perante muitas testemunhas. E teve muitas testemunhas no meio deles, os seus discípulos, que viram ele depois daquele terceiro dia, que estiveram com ele, falaram com ele, até comeram junto dele novamente. E eles realmente perceberam que ele tinha ressuscitado mesmo, e eles acreditaram nele. E eles pensaram, ele não nos enganou, porque quando nós estivemos junto dele, ele nos ensinou. Ele disse que ia morrer, mas ele ia ressuscitar, e ele não nos enganou. Estamos mesmo com o Mestre, com o Senhor, com o Rei, com o Messias, estamos perante ele. E ele, então, deu instruções para eles. E no verso 16, ele deu instruções, depois dele ter ressuscitado, e disse para eles: seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte onde Jesus lhes ordenara. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. É o que o Senhor disse, toda a autoridade. Ele era poderoso o suficiente para governar sobre os céus e sobre a terra. Ele era o Deus da glória. E no 19 ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não disse mais: só uma nação tem o direito a ter discípulos e serem salvos. Não mais era só uma nação. Ele disse para eles: ide e fazei discípulos de todas as nações. Preguem e falem em todas as nações para ver quem vai acreditar. E quando todos acreditarem e aceitarem, então vocês vão batizar eles em nome do Pai. Porque aqui ele quis destacar, ele quis insistir que existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não que tivesse 3 deuses, mas que Deus, com o poder maravilhoso dele, ia se manifestar como Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles tinham que acreditar daí para frente ao respeito de Deus desse jeito. Eles tinham que ter aquele conceito de Deus, que era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os 3 em um só, e as pessoas tinham que ser batizados nisso, acreditando que tinha um Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, mas com 3 funções diferentes, com 3 manifestações diferentes. Por causa disso, diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar, aquelas pessoas de todas as nações, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E fez uma promessa para eles, que não foi só para os apóstolos. Essa promessa aqui é também para todos nós, para todos os seguidores daqui para frente também. Diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês todos os dias.
ele quis dizer que, estando convosco, então eu vou falar com vocês e vocês vão falar comigo, vocês vão pedir para mim, vocês vão orar a mim, vocês vão clamar para mim e eu vou falar com vocês, vou ensinar vocês, vou corrigir vocês, vou fazer promessas para vocês, vou abençoar vocês, eu vou ficar sempre do seu lado. Foi a grande promessa que ele fez dele se manifestar aos seres humanos. Ele não ia se esconder, ele não ia ir embora e deixar sozinhas todas aquelas pessoas, aquele aprisco, aqueles homens e mulheres que tinham acreditado nele, ele não ia deixar eles sozinhos e abandonados. Ele disse: eu vou estar com vocês até o fim do mundo. E vai ser o fim do mundo quando todos os seguidores existirem, todas as pessoas que vão acreditar, porque eles tinham que evangelizar em todas as nações. E nós conseguimos perceber que os apóstolos, eles não conseguiram chegar em todas as nações, mas os descendentes deles sim, as gerações que vieram depois deles, que acreditam no Salvador, no Messias, que acreditam no Deus que fala, eles têm continuado fazendo esse trabalho. E nós, no nosso hoje, nós estamos fazendo esse trabalho também. E o Senhor tem ficado do nosso lado. O Espírito Santo dele fala conosco, nos guia, nos orienta, dá ordens para nós, nos ensina e fala para nós fazermos isso e aquilo. Você tem que fazer isso desse jeito. E eu tenho meu testemunho, que está em vivências, e muitos têm lido a respeito do meu testemunho, mas eu vou contar para vocês também, para destacar que realmente o Senhor Jesus, o que ele disse aqui, ele tem cumprido, ele cumpriu mesmo, porque aqui ele deu ordens para os apóstolos falando: ide e fazei discípulos em todas as nações e ensinem para eles que Deus, ele trabalha como Pai, Filho e Espírito Santo, e eu vou estar com vocês até o fim do mundo. Contudo, os apóstolos, eles morreram quando envelheceram, então quem seguiu depois deles? Seguiram todas as gerações que tinham sido pregadas, as palavras do Senhor. Então, Deus fala assim, Deus fala assim. E o meu testemunho é assim, eu me lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, eu tinha uns 7, 8, 9 anos, eu não me lembro muito bem, 8 anos, porque eu sei que eu era bem nova. E eu sonhei com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu sonhei aquilo, eu não sabia que as religiões existiam. Eu achei que só existia uma religião, que era a católica. E quando eu tive esse sonho, eu sonhei com o Senhor Jesus. E eu vi ele de um jeito muito diferente, não do jeito que tinham ensinado para mim, que era numa cruz, que era num quadro, que era uma estátua. Era desse jeito que tinham apresentado para mim e que eu via na minha realidade, na época, as estátuas e na cruz, e eles falavam que esse aí era Cristo, que era Jesus. Mas quando eu tive o sonho, eu vi o Senhor, e ele era um homem normal, com a túnica dele, longa, comprida, com umas sandálias e uma coroa na cabeça dele. Eu vi ele desse jeito, e eu nunca tinha visto um homem vestido desse jeito. Jamais. Nem nos quadros, nem nas fotos, nem num livro. Eu nunca tinha visto isso. E eu sonhei que era o fim do mundo. No sonho, eu sabia que era o fim do mundo. E tinha 2 pilhas cheias de cadáveres, de corpos mortos. 2 pilhas de corpos mortos. E o Senhor, ele falava comigo porque eu olhava para ele e o Senhor, ele enviava cada corpo ou para o inferno ou para o céu. Eu me lembro, ele falava: para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. E eu vi aquilo e eu estava vendo o Senhor. E de repente ele virou para mim e falou: me ajuda a escolher as almas para o reino. Isso aí era o meu amor, era o que eu sentia pelas pessoas. Eu queria que todas ficassem salvas e felizes. E aquele sonho ficou na minha mente. Então, Deus, ele fala assim, aqui o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinem para eles, batizem eles e ensinem para eles que Deus, ele trabalha em 3 formas, e eu vou estar todos os dias com vocês.
E chegou uma hora onde o Senhor, Ele esteve comigo também, e Ele fez um chamado para mim. Mas o que aconteceu depois? Se passaram os anos, eu tive esse sonho, e eu fiquei pensando nele, e eu depois descobri que tinha mais religiões, depois eu acabei descobrindo que existia a Bíblia, porque eu nunca tinha nem lido a Bíblia. E quando eu conheci a Deus, quando nós começamos a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei por Deus, comecei a ler a Bíblia, fiquei muito emocionada e quis seguir, continuar buscando ao respeito de Deus. E é aí então onde Deus começou a se manifestar, o Espírito Santo começou a se manifestar e nós começamos a orar, nós orávamos e Ele disse para nós, orem, é um grupo de 4 pessoas, mas continuem orando porque eu, de vocês, desse grupinho tão pequeno, o Senhor falava para mim em profecia, o Senhor falava comigo, e Ele disse para mim, desse grupo tão pequeno que são vocês, eu farei uma igreja muito grande. Naquela época eu morava em Bogotá, na Colômbia, e Ele disse para mim, aqui na Colômbia a igreja vai ser muito grande, mas também lá fora, em muitos países. E eu não entendi, eu não conseguia compreender aquelas coisas. Mas era Deus falando comigo, o Senhor falando comigo. Se Deus não tivesse falado comigo, hoje nós não estaríamos aqui. Não teríamos 50 mil ou 60 mil pessoas assistindo, ouvindo o meu testemunho. Se Deus não tivesse, se Ele não falasse, se fosse uma mentira, mas é uma realidade, é verdade. Ele fala mesmo. E Ele falou e Ele tem cumprido até hoje. O Senhor cumpriu mesmo as promessas, porque depois de só sermos 4 pessoas, todos nós, nenhum de nós sabia, nenhum de nós conhecia muito a Bíblia, nem muitas coisas, mas o Senhor disse que a igreja ia ser grande. E a igreja é grande, pelo menos na minha perspectiva humana, porque eu sei que para Deus, na verdade, não é tão grande, na verdade ainda ela é muito pequena, mas para mim, como ser humano, eu vejo ela muito grande depois de nós sermos só 4 pessoas. E Deus começou a fazer aquele milagre, aquela obra, por quê? Porque Ele é vivo, porque Ele fala conosco hoje, porque Ele é poderoso e Ele existe sim. Deus existe, porque se Ele não existisse e tivessem sido só ideias minhas, que veio na minha imaginação, tudo aquilo, eu não seria nada, vocês não seriam nada, não teríamos nada disso aqui. Então, tudo que nós estamos enxergando, todas as pessoas que testificam e as pessoas que têm recebido as bênçãos de Deus, o que é aquilo? É o testemunho, a prova que Deus existe, que Ele fala hoje, que Ele cumpre, que Ele fala e Ele promete e Ele cumpriu e Ele tem cumprido. Bendito o nome do Senhor. E eu me lembro que lá em Bogotá, quando a igreja começou, se passaram uns 10 anos e tínhamos uns 2 templos só em Bogotá, só 2 igrejas na cidade de Bogotá. E o Espírito Santo, o Senhor, falou comigo e me disse, aqui em Bogotá, em cada bairro, em cada município vai ter uma igreja. Em cada lugar aqui em Bogotá, na cidade, vai ter uma igreja. Quem ia acreditar naquilo? Mas hoje é realmente desse jeito. Em Bogotá toda, nas divisões que ela tem, que nós chamamos de bairros ou municípios, tem uma igreja. E em Colômbia toda, em todos os povos tem uma igreja. Onde você for viajar tem a nossa igreja, porque o Senhor disse, Ele falou. Deus falou e cumpriu. Hoje Deus fala, Ele fala hoje. E eu estou falando de um hoje que, na verdade, são muitos anos. É um hoje que existe faz 2000 anos e vai continuar. Bendito o nome do Senhor. Para vocês, os meus queridos mestres e mestras, se prepararem, para vocês revisarem o seu conhecimento e ensinarem para as pessoas que Deus realmente existe, que Ele fala sim. Agora vamos para o livro dos Atos. Em Atos, no capítulo 2, temos uma manifestação formosa de Deus falando hoje. O Senhor falando hoje em Atos 2. No verso 1 diz:
Vamos lembrar aqui no livro de Atos dos Apóstolos que o Senhor Jesus, ele já tinha subido aos céus, ele tinha deixado ordens com os seus apóstolos, com as pessoas que tinham se convertido ao Senhor, aqueles que seguiam o Senhor, e ele disse: permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até o Espírito Santo vir e revestir vocês do poder do alto, para que vocês possam pregar e evangelizar, para que vocês possam ir por todas as nações, povos, línguas, raças e preguem para eles, mas primeiro vocês têm que se preparar, ficarem prontos. Então esperem em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder do alto para vocês saírem a trabalhar. E realmente eles se reuniram no lugar para orar ao Senhor. E exatamente no dia de uma festa dos judeus, que era o dia de Pentecostes, nesse dia o Espírito Santo veio. No verso 1 do capítulo 2 de Atos diz: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que aconteceu? O que aconteceu quando todos estavam orando e de repente, no verso 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, num outro idioma, como vocês quiserem chamar. Diz: segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui se cumpriu e as pessoas que ouviam eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles sabiam sim, sabiam que era o Espírito Santo que tinha descido para revestir eles do poder do alto, para falar com eles, porque Deus ia começar a falar com eles, dar ordens para eles, guiar eles e orientar eles do jeito certo a fazer as coisas daí para frente. No verso 17, o apóstolo Pedro, quando ele foi revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, quando ele percebeu que tinha algumas pessoas zombando e falando coisas, aí então ele se levantou para pregar e dar o primeiro sermão, a primeira mensagem, e ensinou para eles: ninguém aqui está bêbado, ninguém perdeu o juízo, isso aqui é de Deus, porque Deus fala hoje, e é o que Deus tinha falado na antiguidade, pelos profetas, especialmente pelo profeta Joel, quando ele falou que nos últimos dias ele ia derramar do seu Espírito Santo e ele ia se manifestar, ia falar com o homem por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia dar ministérios e funções, trabalhos para os seus crentes, para os seus seguidores, dons espirituais, e outros iam virar apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mestras. Tudo aquilo faz parte da obra que o Espírito Santo ia fazer. Deus falando com as pessoas por meio daqueles dons espirituais em cada homem e em cada mulher, nos profetas, nos evangelistas, nos apóstolos. E Pedro disse para eles no verso 17, ele disse: não é para vocês criticarem nem julgarem, porque se cumpriu o que disse o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui significa sobre todo ser humano. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre todos os seres humanos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, Deus ia falar pela boca deles, ia falar por meio deles. Vossos jovens terão visões. Isto quer dizer que Deus ia falar por meio dessas pessoas, pelas visões que Ele ia dar para elas. E vossos velhos sonharão sonhos. Quer dizer que os velhos iam sonhar sonhos. Quer dizer, Deus ia falar com as pessoas por meio dos sonhos. Essas aqui são as manifestações de Deus para falar com os homens, pelas profecias, pelos sonhos e pelas visões. E aí, então, ele continuou falando da promessa de Deus, que até sobre meus servos e sobre minhas servas, que naquela época eram os apóstolos e todas as pessoas que estavam reunidas no aposento alto, eu derramarei de meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, vai ter prodígios, milagres, muitos sinais, para todos acreditarem que eu, Deus vivo, o Deus que existe, o Deus que fala com os seres humanos, Ele fala com eles.
Se você tem a vontade de falar com Deus, ouvir a voz de Deus, de você falar com Ele, Deus responder para você, vocês virarem amigos, conversando, Deus vai fazer aquilo por meio de sonhos, por meio de visões. E na profecia, então, o Espírito Santo também, Deus também vai falar com você por meio da profecia, através dos irmãos que têm o dom de profecia ou pelos profetas e profetisas, Deus vai falar com vocês. Então, hoje, Deus fala, não duvidem. E os meus queridos mestres que hoje estão se preparando para se formar nessa pós de ensinar e evangelizar, vocês já sabem agora responder, vocês poderiam dar uma resposta agora a respeito do assunto. Não tem mais que falar, vai perguntar para a Maria Luísa isso aqui. Vocês já têm que saber. Agora vocês já sabem. E em Atos 9... Em Atos 9, também nós vamos ler as experiências de Deus falando. Aqui no livro dos Atos, nós conseguimos ver a nova era do Evangelho. Aí então, nós vemos o novo método de salvação. E os apóstolos, e todos eles são os que estão trabalhando aqui. O Senhor Jesus, ele já tinha subido aos céus, ele tinha enviado o seu Espírito Santo. Então, aqui nós lemos sobre uma outra fase. Lemos as experiências dos primeiros cristãos, nós poderíamos dizer. Capítulo 9, no verso 3, diz que o apóstolo Paulo teve uma experiência e indo no caminho aconteceu que, ao chegar perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O que aconteceu com Paulo? Paulo, ele era inimigo dos seguidores do Senhor Jesus. Ele perseguia eles, ele era um soldado romano e ele ficava perseguindo a igreja do Senhor. E então ele ia no caminho perseguindo os crentes, perseguindo os apóstolos, os discípulos que pregavam o evangelho, para prender eles, com certeza, ou apedrejar eles. E ele acabou vivendo uma experiência com Deus. Diz que, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu e caiu em terra, porque ele estava andando de cavalo. E ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo. Ele ouviu a voz de Deus. E disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não disse, Saulo, por que você persegue os meus crentes ou os meus seguidores? Por que você fica perseguindo aqueles homens e aquelas mulheres que têm acreditado em mim? Não, ele disse, você está me perseguindo, você não está perseguindo eles, está me perseguindo. O Senhor disse para ele, por que me persegues? E aí então Paulo disse para ele, quem é, Senhor? E ele respondeu no verso 5, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer que era muito difícil ele ficar perseguindo a Deus, quem dá a vida, aquele Deus que dá a alma para os seres humanos. É o que significa que duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque ele que ia ficar machucado, ele que ia se machucar, porque Deus é quem dá a vida e Deus poderia ter tirado a vida dele naquele instante. Então, não era para ele perseguir mais o Senhor, o que o Senhor poderia ter falado para ele. E Paulo viveu essa experiência, mas o que nós queremos destacar aqui? Que Deus falou com ele, para vocês não duvidarem, porque as pessoas ficam duvidando, elas acham que é mentira, que Deus não fala com os homens. Como que Deus vai falar com os homens? Ele não fala. Com o homem pecador que fica pecando, ele não fala mesmo. Ele não tem comunhão com ele. Mas com o homem que tem se afastado e a mulher que tem se afastado do pecado, que buscam a Deus com sinceridade e amam ele, Deus fala constantemente com eles. Constantemente. E aqui Paulo
Ele era um pecador. Realmente, naquela época, ele era um pecador. Mas como Deus tinha um plano com ele, mudou ele, transformou ele, converteu ele, deu uma experiência para ele muito forte para ele se converter. Mas o importante de nós destacar aqui é que Deus fala. Ele falou com o Paulo, ele teve que mudar e se arrepender por causa disso. E no verso 10 então diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ananias, ele era um profeta, um crente que tinha virado profeta, a quem o Senhor disse em visão, ele falou com Ananias em visão, e disse, levanta-te e vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. E aqui no verso 15 diz que Ananias, ele obedeceu à ordem do Senhor e ele foi buscar o Saulo, porque naquela época ele chamava Saulo e depois Deus mudou o nome dele para Paulo. E no verso 15, o Senhor disse-lhe, vai, porque este, Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios. Observem o que Deus disse para Ananias, mesmo que Ananias, ele já era um profeta, um discípulo do Senhor, e ele disse, você tem que ir lá orar por ele, impor as mãos nele, porque eu preciso dele para ele pregar para os gentios. Paulo vai ter que pregar para os gentios. E aqui no verso 15 diz, para levar meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Era um trabalho muito difícil que Deus tinha encomendado para Paulo, um trabalho muito difícil por ele ter perseguido a igreja do Senhor e os filhos do Senhor. Então Deus chamou ele e transformou ele, mudou ele e fez ele começar a trabalhar bem na frente da luta, da guerra, para ele acabar sendo um alvo e sofrer as consequências pelas coisas que ele tinha feito antes. Mas Paulo, ele foi muito feliz, ele falava, tudo que acontecer com a minha carne, no meu corpo, eu não ligo. Eu amo a Deus, eu sou um louco pregando a palavra do Senhor. Era o que ele dizia, ele se converteu a Deus porque Deus falou com ele. E no verso 16, o Senhor disse para Ananias ao respeito de Paulo, pois eu lhe mostrarei a Paulo quanto lhe é necessário que padeça pelo meu nome. E realmente aconteceu isso, ele sofreu e padeceu muito pela causa do Senhor. Mas ele foi um homem muito feliz por causa de todas as experiências que ele viveu. Ele conta, por exemplo, que ele teve uma experiência onde ele subiu até o terceiro céu, viveu muitas coisas, ouviu muitas coisas lá, e ele era muito feliz com as experiências espirituais que ele tinha de se sentir ao redor do Senhor. Então não vamos duvidar que Deus fala hoje mesmo, porque nós ainda estamos vivendo esse hoje. O que nós lemos aqui é o nosso hoje também. E aqui vamos continuar em Atos 10, lendo uma experiência que aconteceu com uma família que não eram judeus. A família de Cornélio não eram judeus. Aqui em Atos 10, do 1 ao 4, diz, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da companhia chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, Cornélio, viu claramente numa visão, cerca das 3 da tarde, um anjo de Deus que entrava onde ele estava e dizia, Cornélio. E este, Cornélio, fitando os olhos nele e atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Bendito o nome do Senhor. É tão lindo ver aqui, irmãos, observar que uma pessoa sincera, que ama Deus, que ora, que é generosa, que faz boas obras para as pessoas, que faz o bem para as pessoas, quando nós observamos que Deus, ele aprecia muito isso, e Deus, ele valorizava muito o Cornélio, porque ele falava, tuas orações e tuas esmolas têm subido diante de Deus. Então, vocês percebem, irmãos, que nós não fazemos as coisas perdendo tempo? Tudo que nós fazemos de coração
vai ser recompensado pelo nosso Deus, porque Ele nos enxerga, Ele nos ouve, Ele fala conosco, Ele vê o que nós fazemos para Ele vê o nosso esforço, Ele percebe que nós estamos realmente lutando para conseguir alcançar a misericórdia de Deus, para conseguir alcançar a amizade do nosso Deus, para conseguir ser amigos do Senhor, para conseguir andar com Ele e falar com Ele e Ele falar conosco. É tão formoso, mas Ele quer um coração sincero de nós, um coração obediente, humilde, sincero, que ame Ele, que esteja disposto, que tenha vontade de se afastar de tudo que é ruim e mal para agradar o Senhor. Deus fala então conosco. Percebam o que diz aqui, que as obras dele, as obras maravilhosas do Cornélio, subiam diante do Senhor. E se vocês continuarem lendo daí para frente o capítulo, vocês vão ver como Deus abençoou ele. Ele enviou os apóstolos para orarem por ele e ele acabou recebendo o Espírito Santo. Ele e toda a sua casa foram abençoados. Deus falou com eles, fez promessas para eles e abençoou eles. Deus, ele fala hoje, ele fala graças ao Rei. Agradecemos o nosso Rei. E, por último, vamos buscar em Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Essas aqui são as últimas revelações que os apóstolos tiveram. Antes deles partirem, antes deles subirem à presença do Senhor, deles morrerem, Deus deu uma revelação ao apóstolo João. O apóstolo João, ele estava preso, ele era um preso na ilha de Patmos, ele estava preso lá. E naquele cárcere, Deus deu para ele essa manifestação aqui de muitas visões. Por causa disso, ele escreveu esse livro de revelação, chama as Revelações, na verdade, em português, Apocalipse. E desse jeito, Deus se manifestou para João, falou com ele e disse: escreve num livro tudo que você vai ver daqui para frente, sobre todas as coisas que virão no futuro. Mas o que nós queremos destacar aqui é que Deus, ele continuou falando e ele continua ainda falando, ele fala conosco. E no capítulo 1, aqui, do 9 até o 20, nós vamos ler rapidamente. Diz, eu, João, vosso irmão e companheiro vosso na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava, ele disse, na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, quer dizer que ele estava preso, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estive em espírito, ele disse, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, percebemos que ele estava orando a Deus, clamando a Deus, buscando Ele, e aí então ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele começou a ver visões, Deus começou a se manifestar para ele, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele ouviu uma voz falando com ele, dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse Alfa e esse Ômega é Jesus Cristo, o primeiro e o último. Escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós percebemos aqui que Deus está falando com João. O Senhor não se escondeu, o Senhor não foi para um lugar longe. Ele continuou se manifestando aos seres humanos, aos seus seguidores, às pessoas que amam Ele. Ele continua falando, Deus fala conosco. E nós vamos ler da experiência tão linda que João viveu. E eu queria destacar que Deus fala hoje, mas vamos continuar lendo essa história tão bonita. E voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem.
Ele viu o Senhor Jesus Cristo, como ele conheceu o Senhor Jesus pessoalmente. Ele viu ele antes dele morrer na cruz do Calvário, ele era um discípulo dele, então ele viu a mesma pessoa. Ele viu o Filho do Homem vestido de uma roupa que chegava até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como branca lã, como neve, seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e sua voz como estrondo de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Diz aqui que da boca dele saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Quando Deus fala, a palavra dele é como uma espada de 2 fios, que entra na alma, no espírito, move o coração, muda o espírito, nos faz chorar, quebra o que tem dentro de nós. Isso aí é a espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí como morta a seus pés. Ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto. Aqui o Senhor Jesus testificou: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de ser depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste em minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Tudo isso aqui era simbólico, tudo era simbólico. Mas aqui, em outra chance, nós vamos falar sobre os símbolos e as metáforas, as ilustrações que o Senhor usou, os desenhos que Deus usou para falar sobre o reino dos céus. Mas o que nós gostaríamos de destacar hoje é que Deus fala. Deus fala conosco. Então, vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, e o restante dos espectadores, muitos de vocês têm vivido experiências com Deus. Vocês têm ouvido a voz de Deus, seja em visões, ou em sonhos, ou por revelações. Ou vocês têm ouvido a profecia. E Deus tem falado com vocês, e Deus tem cumprido as coisas do jeito que Ele falou. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e tudo Ele tem cumprido? Por causa disso, eu acredito no Senhor e eu confio nele. E eu sei que Deus fala, porque são milhares de vezes que Ele tem falado comigo e Ele tem cumprido. Eu tenho visto, eu vivo essa realidade. Eu tenho visto o cumprimento das palavras dele, das ordens dele, das promessas dele. Eu tenho visto tudo se cumprir. Então, como que eu vou duvidar? Como eu vou conseguir duvidar da existência do meu Deus? Como que eu vou duvidar que Deus realmente fala hoje, se Ele me convenceu milhares de vezes? E eu acho que Ele tem convencido vocês também. Cada um de vocês já tem vivido uma experiência com Deus. Ele fala conosco. Mas nós temos que viver uma vida reta. Nós temos que viver uma vida organizada. Nos afastarmos de tudo o que chama pecado, o que é bagunça. O apóstolo Paulo, ele falava muito ao respeito do pecado e das fraquezas da carne. E um dia desses nós vamos ler as epístolas dele, as cartas de Paulo, e nós vamos aprender o jeito como Deus revelou para ele as fraquezas e o jeito que o inimigo usa as coisas para vir contra nós, para tentar nos fazer afastar de Deus por causa das fraquezas da nossa carne. Mas quando nós já tenhamos aprendido e tenhamos as ferramentas, as armas para nos defender do nosso inimigo, vamos conseguir nos defender bem e o inimigo não vai nos vencer, nós vamos vencer ele. E nós vamos nos aproximar mais de Deus.
e vamos estar junto dele e vamos conseguir ganhar a misericórdia dele, a graça dele, falar conosco. Quantos de vocês querem que Deus fale com vocês? Eu acho que todos vocês gostariam dele falar com vocês. Ele fala hoje. Não se esqueçam do jeito que o Senhor fala. Não se esqueçam que o Senhor fala por meio das visões, ou dos sonhos, ou da profecia. Mas se algum de vocês, porque o inimigo ele também gosta de copiar a obra de Deus, de imitar, então tomem cuidado. Se algum de vocês estão por aí e vocês ouvem vozes falar com vocês, você ouve uma voz na sua cabeça que fala para você, ai, se joga da janela. Vai lá, se joga da janela, porque você vai ficar feliz. Vai lá. Pega uma faca e enfia na sua família. Se você fizer, você vai ser feliz. Se você está ouvindo coisas desse jeito, desse tipo de coisas, é lógico que você não pode achar que Deus está falando com você. É o inimigo. Se lembra que o inimigo é mau e ele faz o que é mal. O inimigo é homicida, o inimigo é ladrão, ele é homicida, ele é estuprador, ele é sequestrador, ele que gosta dos vícios. Esse aí é o nosso inimigo, o diabo. E ele não vai falar para você fazer coisas boas, lindas, não. Ele vai falar para você, você tem que odiar aquela pessoa, nem cumprimenta ela. E quando ele manda você se suicidar, ele fala, se joga da janela, se joga da sacada, se joga desse prédio. O inimigo até ousou falar para o Senhor Jesus se jogar de um monte alto. Então, se o inimigo fez isso para o Senhor, então ainda mais ele vai tentar fazer com os seres humanos. E se os seres humanos eles não são fortes e corajosos o suficiente, se eles não confiam naquele Deus poderoso, naquele Deus vivo que fala hoje, se eles deixam os seus pecados influenciarem eles, as suas fraquezas da carne, os seus vícios, então aquele inimigo vai conseguir chegar e falar com a pessoa e a pessoa vai ouvir vozes que dão ordens para ela fazer coisas ruins, coisas desagradáveis. Isso aí não é a voz de Deus, porque Deus não fala desse jeito. Deus fala quando você estiver orando e louvando a Deus, e aí então você vê visões como se você estivesse enxergando um filme, estivesse assistindo um filme, e aí então Deus fala com você na visão, fala para você coisas boas, formosas, positivas. Ou em sonhos, Deus pode falar também com você, ou pela profecia, que acontece por meio dos irmãos que têm o dom da profecia, ou pelos profetas. Então, vocês não deixem o diabo enganar vocês, porque se lembrem que tem feitiços, que tem espiritismo, tem os videntes, e eles ficam tentando copiar a obra de Deus, porque o diabo, ele sabe que Deus fala com as pessoas, e aí ele tenta também falar com elas, tenta conquistar elas, apaixonar elas para continuar falando para elas, segue pecando que você vai ser feliz desse jeito, continua fazendo aquilo, é o que o diabo faz. Então você tem que conseguir diferenciar entre o bom e o ruim, o bom e o mal. Você tem que começar a diferenciar para você não deixar o diabo te enganar. Mas tudo bem, isso aí já seria para uma outra oportunidade de nós falarmos sobre as armadilhas do inimigo e o que ele usa para enganar as pessoas e por quê. Hoje nós temos nos deleitado, aprendendo e conhecendo que hoje Deus fala, que hoje ele se manifesta e ele ensina para os seres humanos como fazer o bem, para serem justos e santos, retos perante a presença de Deus. Deus abençoe todos grandemente, que Ele esteja do seu lado e Ele seja o seu amigo. Tomara que Ele seja o nosso amigo. Louvado seja o Senhor e vamos orar ao nosso Deus. Padre Santo, gracias, Señor y Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu verdad, por tus promesas. Gracias, Padre Santo, por tus promesas maravillosas, porque te has manifestado a nuestras vidas, porque nos has guiado, nos has orientado, nos has enseñado, porque estás con nosotros, nos estás respaldando, mi Señor. Mira, Padre Santo, que ya llevamos más de 50 años de respaldo
tuyo, de bendición tuya, en que hemos oído tu voz, donde nos has guiado, nos has orientado, y no hemos recibido todas las promesas tal vez porque nuestra parte humana ha sido tan débil y no lo ha permitido, pero aquí estamos en la lucha, seguimos en la lucha, Señor, para alcanzar tus grandes promesas, tus grandes bendiciones, para ver tus maravillas, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia, confiando y esperando en ti, que tú nos ayudarás a alcanzar, Señor, a alcanzar todas esas promesas, Padre mío. Gracias, Señor. La honra para ti, la gloria para ti. Te alabamos, Señor. Te damos las alabanzas, mi Señor. Tú eres digno de la honra, la gloria, la alabanza. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. Poderoso eres, Señor. Grandes victorias tú nos darás, grandes bendiciones nos darás, Señor. Ayúdanos, Padre, a lograr que nosotros podamos ser aceptos delante de ti y que podamos, Señor, hallar gracia siempre delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor. Limpia, Señor, y liberta. Y en este día te pido que extiendas tu mano sanadora, mi Señor. Tu mano sanadora sobre todas las personas, hermanos, hermanas que están enfermos, que tienen diversas enfermedades, los que tienen cáncer, que tu, Señor, sea tendiendo tu mano y libertando, sanando, limpiando y quitando el cáncer, quitando toda enfermedad maligna, toda enfermedad incurable. Quita, Señor, todas aquellas enfermedades psíquicas también, como son la brujería, la hechicería, las maldiciones. Señor, liberta a todas aquellas personas. Limpia a cada uno, Señor. Ayuda a cada vida, a cada corazón, para que ellos entiendan, comprendan tus caminos, te amen, te sigan, disfruten de tus maravillas, de tu bendición, de tu sanidad, de tus milagros. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Gloria al Todo-Poderoso. Vamos cantar para o Senhor o coro 105, Somente o Poder de Deus. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas, os espectadores que estiveram junto conosco, comigo hoje. Deus abençoe vocês grandemente. Tomara que o Senhor fique com todos vocês, com todos nós. Muito obrigada, amo vocês com todo o meu coração. Deus abençoe vocês. Beijos para as crianças. Obrigada.